Irmãos, observe aí na sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta, vamos caminhar um pouquinho. Eu quero apresentar aqui aos irmãos uma preocupação que está presente na carta de Judas e que eu acho que eventualmente nós os pastores temos que expressar essa preocupação também, né? Mas notem bem, quando Judas escreveu essa carta, era uma carta direcionada, era uma carta que tinha um alvo específico, e quem recebeu a carta, entre aqueles que eram as pessoas atacadas por ele, na carta, porque ele aponta, ele acusa pessoas na carta, as pessoas que leram a carta, quando a carta foi lida na igreja, certamente, ou nas igrejas, nas comunidades ali, para onde ela foi dirigida, não sabemos exatamente quem eram os destinatários, essa é a verdade, mas quando essa carta foi lida, certamente, as pessoas que Judas acusa aqui, sabiam que a carta estava sendo direcionada para eles, sabiam que Judas estava falando deles. Isso não é algo que é muito correto de se fazer num sermão. Num sermão, não é bom o pastor pregar dando indiretas. Então, eu vou mandar alguns recados do púlpito. Isso não é correto. O correto é o pastor procurar as pessoas e falar. Mas, numa carta dirigida à igreja toda, Judas faz isso. E as pessoas ali, então, certamente, aqueles que eram atingidos por aquelas acusações, certamente perceberam que eles eram os alvos daquelas acusações. Ao pregar sobre esses versículos aqui, eu não vou fazer isso. Eu não vou pregar nesses versículos mandando recadinhos secretos, não. Eu preguei uma vez aqui na Redenção, eu preguei um sermão dirigido para uma pessoa. Faz muitos anos isso. Eu preguei um sermão dirigido para uma pessoa. E os irmãos antigos se lembram disso. Mas na ocasião eu avisei. Eu subi no púlpito e falei, esse sermão é para esse irmão aqui. Eu falei quem era o irmão. Falei, o sermão que eu vou pregar agora, os demais podem ouvir, mas esse sermão é para essa pessoa que está aqui. Esse indivíduo aqui, o nome dele é tal, é esse o nome dele, e é para ele que eu vou pregar hoje. E preguei para ele. Não adiantou nada, mas preguei para ele naquele dia. Foi a única vez que eu fiz um sermão direcionado para alguém. Depois disso não fiz mais. E não vou fazer hoje. Não é um sermão que é dirigido para um ou outro, não. Esse sermão é um sermão para a igreja toda e tem por propósito nos alertar acerca dos perigos que preocupavam Judas. O objetivo da carta de Judas segundo nós percebemos aqui, é defender a fé verdadeira diante de pessoas que haviam se infiltrado na igreja. Então, se eu fosse dar um nome para esse breve sermão que eu quero apresentar para vocês, o nome desse sermão seria Infiltrados. Mas é um nome de filme, de policial, né? Infiltrados seria o nome desse sermão aqui. Porque esse sermão trata disso, de pessoas infiltradas na igreja. E eu não sei se há infiltrados aqui. Eu não sei. Pode ser que existam infiltrados aqui. Talvez infiltrados aqui há muitos anos. Talvez infiltrados que nasceram aqui. Talvez infiltrados que estão chegando agora, eu não sei. Não sei. Mas, para manter a nossa mente alerta, e para que defendamos a fé, e para que tenhamos uma palavra a dizer aos infiltrados, então vamos falar sobre esse texto que está diante de nós. Vamos começar olhando o versículo 3. Eu não vou expor o versículo 3, eu vou me concentrar mais no versículo 4. É no versículo 4 que estão os pontos que eu quero destacar.
O versículo 3 é só algo introdutório. O versículo 4 tem os pontos que eu quero destacar. Então veja, o versículo 3 começa dizendo assim: amados, começa chamando os crentes ali daquelas igrejas a quem Judas se dirige, entre os anos 70 e 80, não sabemos exatamente quem eram esses destinatários, eles não são identificados, né? Mas Judas os chama de amados, e inclusive com base no versículo 1, quando ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas era irmão de Tiago, e também meio-irmão de Jesus. E ele diz: aos chamados, amados de Deus. Então, Judas considera amados aqueles que são amados de Deus. Isso é muito importante destacar, porque o que nós temos aqui é uma harmonização entre a visão que Judas tem daqueles irmãos e a visão que Deus tem daqueles irmãos. Judas ajusta o modo como ele vê os crentes ao modo como Deus vê os crentes. Como é que Deus vê os crentes? Deus vê os crentes como amados. Então Judas os chama de quê? De amados. É muito importante você ajustar a sua visão, a sua concepção dos crentes, não aquilo que o seu coração determina. Nós não podemos criar um conceito da igreja a partir das nossas percepções pessoais. Porque as nossas percepções pessoais, elas são enganosas, carnais e mundanas. Nós podemos olhar para a igreja e não gostar de algumas pessoas, e não gostar de alguns grupos, e pode acontecer até, você pode até se admirar disso, de alguém não gostar do pastor. Já imaginou uma coisa dessa? Na minha cabeça isso é impossível. Mas pode acontecer, de não gostarem do pastor, dos líderes, dos jovens, dos mais velhos, dos mais novos, enfim, não sei. E nós construirmos o nosso conceito acerca do povo de Deus a partir do que nós sentimos, do que nós percebemos. Judas olhou para a igreja para a qual ele escreve, ele via problemas terríveis ali, e nós percebemos esses problemas nas cartas, mas ele os chama de amados. Por que ele os chama de amados? Muito simples, porque eles eram amados de Deus. Então ele vestiu, por assim dizer, as lentes de Deus para olhar para a igreja. E olhou para a igreja com as lentes de Deus. E com as lentes de Deus, ele então viu que eles eram amados. E sendo amados por Deus, ele disse: são amados meus também. Se são amados por Deus, são meus amados também. E o texto prossegue: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Aqui ele está dizendo algo que não fica muito claro. Nós não sabemos o que ele quer dizer com empregar toda diligência. Empregar toda diligência, a rigor, significa se esforçar. Ele estava se esforçando para escrever. Mas nós não sabemos se ele estava se esforçando para encontrar um tempo para escrever, ou se ele estava se esforçando enquanto escrevia. Não sabemos. O fato é que ele estava se dedicando, ou prestes a se dedicar, a escrever sobre a nossa comum salvação. Esse era o assunto que ele queria tratar. Esse assunto é importante? É muito importante. Ele queria falar sobre a nossa comum salvação aos crentes aos quais ele se dirige. E estava se empenhando por isso. Talvez tentando encontrar um tempo para fazer isso, estava sendo muito difícil encontrar esse tempo. Se esforçando, talvez já escrevendo algo sobre o assunto para orientar aqueles cristãos acerca de assuntos relacionados à vida do homem salvo, a salvação e a vida do homem salvo. Mas quando ele estava fazendo isso, o que aconteceu? Ele diz que algo o obrigou a escrever sobre outro assunto, exortando-os a batalhar pela fé. Veja o que diz o versículo: foi nesse tempo que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Alguma coisa aconteceu,
Alguma notícia chegou para ele que fez com que ele mudasse o assunto. E ele se viu obrigado, não tinha opção. Judas se viu sem opção. Ele disse: eu tenho que tratar agora de um outro assunto. E eu não tenho escolha. Muitas vezes, o mestre cristão não tem escolha. Ele tem que tratar de assuntos que não são tão agradáveis. Ele tem que tratar de assuntos que são difíceis, que podem incomodar pessoas, que podem causar desconfortos, que podem causar antipatias, que podem causar um clima difícil, um clima pesado. Mas Judas diz aqui que ele se sentiu obrigado a fazer isso. Ele disse: eu me vi numa situação em que eu não tinha opção. Eu tinha que tratar desse assunto, abandonar o meu outro projeto e me dedicar a esse assunto, o assunto relacionado à necessidade de exortar os irmãos a batalharem diligentemente pela fé. E batalhar aqui significa debater. Debater pela fé, argumentar em prol da fé, defender a fé. Ele diz: eu me vi obrigado a fazer isso. Os pastores de Deus, os homens de Deus, muitas vezes enfrentam isso. Nós não podemos, os pastores, nós pastores, e os demais pastores, e outros pastores que eventualmente estejam aqui, ou estejam me ouvindo em outras partes, ou que vão me ouvir, nós temos que estar cientes de que nós não temos a opção de falar só aquilo que nós queremos. Nós não temos a opção de falar só aquilo que agrada o povo, que agrada as pessoas. Muitas vezes, como Judas, nós nos vemos obrigados a tratar de questões pesadas, questões difíceis, questões que podem causar desconforto nas pessoas, mas não temos opção. Nós não somos os donos da igreja. Nós não somos os senhores do rebanho. Nós não somos os nossos próprios chefes. Nós temos um chefe, o supremo pastor, o grande general da igreja. E ele nos impõe tarefas, muitas vezes, em sua palavra, que nós não gostaríamos, na verdade, por nós mesmos, não gostaríamos de desempenhar, de desenvolver. Mas não temos opção, somos obrigados, somos forçados a tratar dessas questões. Hoje mesmo, pela manhã, nós tivemos que tratar de questões disciplinares aqui na igreja. Como isso nos faz mal. Como é ruim fazer isso. Como essas reuniões têm um impacto negativo sobre mim. Eu não estou sendo demagogo, não. Sempre nessas reuniões, eu me sinto com o peito apertado. Eu fico tremendo. Antes de começar a reunião, fico tremendo. Eu bebo água, a água não desce. Ela fica parada aqui. Sinto aquele aperto aqui no coração. Tenho que tratar de questões disciplinares. Pecado na vida da igreja que tem que ser removido. Um trabalho árduo, duro, difícil de purificação da igreja. De remover muitas vezes o membro do corpo que está gangrenado pelo pecado obstinado do qual ele não quer se arrepender em hipótese alguma. Mesmo com dezenas de admoestações e correções, ele não quer se arrepender. Então nós temos que realizar essas coisas, medidas disciplinares, purificar a igreja. E isso nos incomoda, isso cria um peso sobre nós, isso gera tristeza na igreja. A igreja chora, como aconteceu hoje pela manhã, os irmãos chorando naqueles momentos difíceis. Mas nós somos obrigados a fazer isso. Não temos opção. Como Judas se viu sem opção, nós também nos vemos sem opção. E ele fala que essa sua obrigação consistia em exortar os irmãos a batalharem diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que batalhar diligentemente pela fé? Por que lutar por ela? Se os irmãos olharem
no versículo 20, os irmãos vão ver por que temos que batalhar tanto por essa fé. Por que defendê-la tanto? Por que ela é uma questão tão importante? Por que não é opcional fazer isso? O versículo 20 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Há um superlativo aqui. A nossa fé é uma fé santíssima. Por que a nossa fé é uma fé santíssima? Porque ela tem a sua origem em Deus, que é santíssimo. A nossa fé não foi inventada por nós. Aquilo em que nós cremos não foram criações humanas. Não foram movimentos, não foram projeções de mentes criativas. Isso nós temos ao nosso redor aos montes. Religiões inventadas, projeções mentais, coisas que os homens criaram. Isso há aos montes ao nosso redor. Mas a nossa fé não é assim. A nossa fé é uma fé santíssima, porque ela nasceu, o conteúdo dela nasceu no coração de Deus, e ela nos foi dada, o próprio Deus nos deu essa fé. O texto fala que ela foi dada de uma vez por todas, ela foi entregue aos santos. A fé santíssima foi entregue, foi confiada a nós. O Senhor levantou homens, moveu homens, inspirou seus escritos, e Ele entregou a esses homens o conteúdo da fé, e esses homens passaram esse conteúdo adiante, fazendo com que essa fé chegasse até nós. E essa fé, tendo sua origem em Deus, ela é santíssima. Por isso temos que batalhar para defendê-la. E onde começa essa batalha? Judas mostra aqui que naquele caso, daqueles irmãos, daqueles dias, essa batalha teria que acontecer. Impressionante isso. Teria que acontecer dentro da igreja. Não era fora. Era dentro. A batalha seria dentro de casa. Ele estava dizendo: eu estou escrevendo para que vocês batalhem. E essa batalha não é lá na rua, não é na ágora, não é na praça, não é nos mercados, nos templos pagãos. Não. Essa batalha ardente, pesada, difícil, essa batalha tem que ser travada neste momento, dentro dos seus muros, das suas paredes, dentro da própria igreja. Meu Deus, que quadro assustador! Porque a fé santíssima, a fé intocável, dada de uma vez por todas, quando o texto diz dada de uma vez por todas, significa que ela é completa, nós não podemos acrescentar nada a ela. Hoje em dia as pessoas acrescentam coisas a essa fé. Não, ela foi dada de uma vez por todas, ela foi dada completa. Não temos que acrescentar nada. Muitos falsos mestres vivem acrescentando coisas a ela, mas o texto diz que ela foi dada de uma vez por todas aos santos. Então essa fé santa e completa, essa fé tem que ser defendida, não só lá fora, mas aqui dentro, porque ela é ameaçada também aqui dentro. Ela é ameaçada também dentro da igreja. E Judas então exorta aqueles crentes a defendê-la e a batalhar por ela dentro da igreja. Como isso deve nos preocupar? Como isso deve nos preocupar? Quem dera as ameaças só estivessem lá fora. Quem dera as ameaças e os perigos só estivessem ao nosso redor, no formato de lobos terríveis, rosnando heresias, cuspindo sujidades. Quem dera só fosse assim. Não, diz Judas, vocês têm que brigar dentro da igreja, diligentemente, para defender a fé santíssima, que foi dada, completa, pronta aos santos. E defendê-la de quem?
Quem é a ameaça? Quem são aqueles que representam perigo e contra os quais temos que batalhar? Judas diz quem são. São os infiltrados. Os infiltrados. Judas sabia quem eram os infiltrados. Nem sempre nós sabemos quem são os infiltrados. Talvez alguns infiltrados estejam me ouvindo agora aqui. Talvez estejam sentados nesses bancos. Talvez estejam me ouvindo na transmissão. Estão em casa, mas se infiltram de vez em quando. Talvez vão me ouvir depois, não sei. Mas o perigo de que Judas fala é esse. São os infiltrados. Vejam o que ele diz no versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Eles entraram na igreja dissimuladamente, bonzinhos, simpáticos, se mesclaram ali junto aos amados, pessoas que foram acolhidas, recebidas. Eles se infiltraram ali com dissimulação no meio do povo de Deus. Esses eram os indivíduos perigosos que ameaçavam a fé. Eles haviam entrado na igreja como? Quando nós lemos a carta de Judas, nós percebemos que eles entraram na igreja, é bem possível que eles tenham entrado na igreja como homens de Deus, como ministros de Deus. Como é que nós podemos detectar isso? Nós podemos detectar isso porque na sequência, nos versículos 12, 13, 14, 15, 16, Judas fala um pouco mais sobre eles. E parece que eles tinham adquirido dentro da igreja até uma posição de destaque. Eles se infiltraram e conseguiram um certo status dentro da igreja. Como isso acontecia no passado? É muito simples. Quando nós olhamos as epístolas do Novo Testamento, nós descobrimos que existia naqueles dias, era muito comum naqueles dias, a figura do pregador itinerante, o evangelista itinerante, o profeta itinerante. Essa pessoa chegava numa igreja, numa comunidade cristã, e se apresentava então como um profeta, ou como um evangelista itinerante. E essa pessoa era acolhida então pela igreja, e ali com o seu discurso aparentemente ortodoxo, ela então ia galgando lá dentro o seu espaço. E parece que foi isso que aconteceu aqui entre os leitores de Judas. Parece que essas pessoas chegaram como evangelistas, como pregadores itinerantes, e entraram na igreja e começaram a ganhar ali o seu espaço, a conquistar ali a simpatia das pessoas e a conquistar uma posição ali. E isso foi crescendo. E parece que chegaram até posições de liderança ali. Se os irmãos olharem, virarem a página aí da sua Bíblia, os irmãos verão, por exemplo, o versículo 12, talvez nem precise virar a página da sua Bíblia, mas veja aí o versículo 12, como eles eram. Olha só, vejam como eram esses homens. Diz assim: esses homens são como rochas submersas. O que significa isso? Imagine um navio. Imagine um navio navegando sobre o mar, sem, navios antigos não tinham aqueles radares, sem detectar as rochas submersas. O que acontece com ele? Ele bate na rocha e afunda. Ou seja, a rocha submersa é um perigo disfarçado. Você não nota, você não vê. Esses homens são assim, são rochas submersas. O texto prossegue dizendo, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. No Novo Testamento, as igrejas realizavam as festas de agape. Nessas festas havia um banquete.
E todos almoçavam juntos, participavam de uma ceia juntos. E durante essa refeição, as pessoas, os crentes, celebravam a ceia do Senhor. E o texto diz que esses homens, eles participavam das festas de agape, das festas de fraternidade. E vejam, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Havia na postura deles, ainda que eles fossem dissimulados, havia na postura deles alguma ausência de decência. Mas eles estavam ali, nos almoços, nos cafés, nos jantares, comendo junto com os crentes, rindo com eles, tendo comunhão com eles ali juntos. E eram homens perigosos, e o texto os chama de pastores. Vejam como parece que eles tinham alguma posição de destaque. O texto diz que eles eram pastores que a si mesmos se apacentavam. Eles só buscavam vantagens para si, nuvens sem água. Eles não regavam o coração de ninguém, não ofereciam nada que poderia trazer refrigério para alguém, impelida pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, pessoas que não frutificavam em nada, duplamente mortas, desarraigadas. O texto do versículo 13 fala que eles eram ondas bravias, que espumavam suas próprias sujidades. Muitas vezes, talvez, alardeassem suas sujeiras, suas imundícias. Estrelas errantes, aqui são estrelas cadentes. O que acontece com uma estrela cadente? Ela aparece e depois sobe na escuridão. É o mesmo com esses homens. Eles são estrelas errantes, eles aparecem e depois caminham para a negridão das trevas para sempre. Pessoas perdidas. Se os irmãos olharem o versículo 16, vejam. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. São murmuradores, são pessoas que não aceitam o que Deus faz. Vocês já viram mestres assim? Eu não aceito isso. Já viram crentes falando isso? Pastores falando isso? Eu não aceito isso, Senhor. Neste momento, eu reivindico os meus direitos, como crente que sou e filho do rei. Eu não aceito comer isso, não aceito morar nessa casa, eu não aceito essa situação que estou passando agora. Eu agora determino que isso seja mudado. O que é isso? São murmuradores, descontentes, que andam segundo as suas paixões. Esses eram os homens infiltrados ali. E era contra esses homens que a igreja tinha que tomar cuidado. Por causa disso, então, Judas faz algumas acusações contra eles. E nós vamos olhar rapidinho cada uma dessas acusações. Vejam então comigo aí o versículo 4, para você ver as acusações quais são. E essas acusações são breves, eu vou explicá-las muito brevemente. Enquanto estivermos olhando para as acusações, então cada um aqui vai olhar para si e vai avaliar a si mesmo. Será que eu sou um infiltrado? Será que eu sou um infiltrado ou não? Como é que eu posso descobrir se eu sou um infiltrado ou se eu não sou um infiltrado? Vamos olhar as acusações de Judas. Judas vai dar algumas pistas pelas suas acusações, e nós saberemos, então poderemos descobrir se há infiltrados, ou pelo menos o infiltrado poderá descobrir se ele é um infiltrado ou não.